Deputados que representam o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul na Câmara Federal estão revoltados com a composição da comissão especial que vai analisar a reforma tributária. Enquanto o estado do Amazonas, por exemplo, conta com 3 deputados, a região sul do país não tem nenhum. A repórter Camila Andrade, de Brasília, traz mais informações. A Câmara dos Deputados deve analisar a proposta de emenda à Constituição, PEC 45, apresentada em 2019 pelo deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. O texto extingue o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS, todos incidentes sobre o consumo. No lugar deles, cria 2 impostos. Outro texto que trata do assunto e que está em tramitação no Senado, a PEC 110 de 2019, também será analisado. A tarefa foi destinada a um grupo de trabalho com 12 parlamentares. O coordenador é o petista Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e o relator, Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, que também atuou em 2020 e 2021 como relator da Comissão Mista da Reforma Tributária para analisar as PECs. Além deles, compõe o grupo Mauro Benevites, do PDT do Ceará, Glaustin da Focus, do PSC de Goiás, Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, e Saulo Viana, do União Brasil, Sidney Leite, do PSD, e Adail Filho, do Republicanos, todos do estado do Amazonas. Ivan Valente, do PSOL, Jonas Donizete, do PSB, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL, e Vitor Lipe, do PSDB, todos do estado de São Paulo. A superrepresentação de alguns estados e a exclusão de regiões inteiras da discussão, como o sul do Brasil, incomodou parlamentares. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, chegou a dizer que apoia a presença dos parlamentares amazonenses se eles concordarem em estender os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus para o resto do país. Argumento rebatido pelo deputado amazonense Capitão Alberto Neto, do PL, que aponta o desequilíbrio no nível de desenvolvimento dos estados. A deputada paranaense do PT, Carol D'Artora, foi além. Lembrou que não há nenhuma mulher e nenhum negro entre os 12 integrantes indicados pelos partidos. Recentemente, D'Artora falou ao Grupo RIC sobre as expectativas quanto à reforma tributária, considerada prioridade para o novo governo. Uma das prioridades do governo Lula é aprovar a reforma tributária. Mas, acima de tudo, é uma urgência, especialmente para as mulheres negras que estão na base da pirâmide social e que mais sofrem com o modelo tributário que a gente tem hoje. A reforma tributária impactará o bolso de trabalhadores de baixa renda. O setor de serviços, que hoje paga menor imposto, teria uma cobrança maior, chegando próximo aos custos que a indústria arca hoje. Os mais ricos pagarão mais impostos e os mais pobres serão beneficiados com a reforma, caso ela seja aprovada. O coordenador do grupo estima que o parecer final, elaborado pelo relator, fique pronto até o final de maio. Ao longo desses 90 dias, os parlamentares devem realizar audiências públicas, ouvir especialistas e autoridades no tema para formatar o texto que será analisado pelos 513 deputados. A expectativa do governo é aprovar a reforma tributária ainda nesse semestre. Outro deputado paranaense que tem feito críticas quanto à formação da comissão é Nelsinho Padovani, do União Brasil. Ele afirma que a comissão foi criada na correria e que todos os estados precisam estar representados. A reforma tributária que começa a tramitar na Câmara dos Deputados é talvez a reforma mais importante dessa legislatura. Ela vai influenciar na vida de todos os brasileiros, ela vai normatizar, ela vai simplificar, mas nós temos que saber também quais são as alíquotas que o governo quer estabelecer. Então nós não achamos importante, não achamos justos que ela seja feita no afogadilho. Foi criado um grupo de trabalho, nós achamos que tinha que ser uma comissão especial, mas se for um grupo de trabalho, que esse grupo de trabalho seja composto por deputados, por representantes de todas as regiões do Brasil e todos os estados. Eu fiquei surpreso quando vimos que o estado do Paraná, o segundo maior produtor de grãos do Brasil, o estado do Mato Grosso, o maior produtor de grãos do Brasil, os estados do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não tem nenhum representante. O Mato Grosso, o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul são grandes produtores agrícolas do Brasil.
O Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná tem uma grande formação metalmecânica, tem uma base industrial muito grande, então não é admissível nós ficarmos fora da reforma trabalhista e por isso o deputado Padovani requereu à mesa diretora da Câmara dos Deputados para que se amplie o número de deputados federais que compõem o grupo de trabalho, incluindo os deputados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Vamos lá, nós temos também muitos comentários chegando aqui no YouTube sobre esse assunto. Daqui a pouquinho a gente conversa com os ouvintes, mas é grande a necessidade, de fato, dessa representatividade. A gente não fala só pelos 3 estados do sul do país, mas de uma participação de todos os estados, né, nesse assunto que é relevante para a história e a nível nacional, que é a reforma tributária, de interesse de todos. Agora, Pedroso, é a articulação que faltou por parte dos deputados paranaenses dentro da Câmara para conseguir se colocar dentro de uma das mais importantes comissões e discussões para esse ano de 2023? Olha, me parece que faltou articulação, que me faltou trabalho, que me faltou gritar, que faltou esbravejar, porque todos os deputados ali participaram, de uma forma ou de outra, da eleição do Arthur Lira. E nenhum deles, será que lembrou, na hora de cobrar, falou, olha, o Paraná precisa estar representado no debate principal agora, né, a pauta principal do governo, que é a reforma tributária. E mais do que isso, Bia, vamos tirar aqui a roupa da notícia. A gente vai perceber que o Arthur Lira, ele fez uma divisão ali dos 12 assentos nessa comissão, ele fez uma divisão partidária. Quer dizer que os parlamentares do Paraná não só não conseguiram com o Arthur Lira que a comissão fosse mais ampla, mas eles não conseguiram, dentro dos seus partidos, garantir que eles fossem os representantes do assunto. Então isso é importante que a gente deixe muito claro. Os nossos parlamentares, eles precisam discutir e debater ali, buscar internamente essa participação, porque senão, de novo, os interesses do Paraná vão ficar em segundo plano. A oportunidade de discutir é agora. É agora, porque depois tem todo um comentário em Brasília, Bia, que o Arthur Lira pretende, depois dessa comissão, levar o assunto direto para o plenário. Ele não pretende ali que avance muito em outras comissões para que outros parlamentares contribuam, ou seja, quer fazer aquele famoso tratoraço, passar batido e para que a sociedade brasileira meio que coma com farinha, sem enfrentar os reais problemas do que está acontecendo. Então, o Paraná precisa ser representado, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Você não pode excluir os estados que, coincidentemente, não entregaram majoritariamente seus votos para o candidato vencedor do Palácio Planalto. Essas pessoas, elas precisam sim opinar, porque a vida delas está afetada. E mais do que isso, hoje são esses estados que contribuem com um grande número de tributos ali para a receita do governo federal. Então, se eles não tiverem a oportunidade de discutir melhor a dinâmica tributária, a dinâmica fiscal, mais uma vez o peso de pagar cada vez mais tributos vai recair sobre os nossos ombros. Então, é um absurdo tudo isso. E mais, perceba o seguinte, quando você olha a composição ali, você vai perceber que 3 deputados de 12, Bia, 3 de 12 são ali do Amazonas. E daí você vai se perguntar, mas nossa, o Amazonas, qual é a grande importância, qual é a questão tributária que você tem afeto ao Amazonas? A Zona Franca de Manaus, que é um vertedouro de recursos, ele suga uma quantidade imensa de dinheiro em subsídios para que ela exista só em 2023. Sabe qual é a expectativa de subsídio, ou seja, que os outros lugares precisam arrecadar para garantir o imposto que seria devido se fosse cobrado? 30 bilhões de reais, Bia. E a Zona Franca de Manaus existe há mais de 55 anos. 55 anos. Então aquele papo de que, olha, vamos criar a Zona Franca de Manaus porque vai ajudar a desenvolver, é um programa temporário de 50 anos. Veja bem, não faz sentido algum, meio século e ainda não desenvolveu. Não faz sentido algum você ter todas as outras regiões do Brasil serem menos competitivas no setor industrial porque você cria um benefício específico ali para a Zona Franca de Manaus. Mas os deputados de Manaus, esses se articularam, Bia. Esses estão lá na comissão. Esses vão garantir aquele papinho bobo que vão dizer, não, é importante por conta do desenvolvimento, é importante porque as pessoas estão lá, daí elas não estão desmatando. É papo para boi dormir. O Amazonas nem está nos principais polos ali em que você tem esse tipo de dificuldade. E mais do que isso, você tem que encontrar quais são as vantagens relativas
ali do Amazonas, justamente para que se instalem indústrias que a vantagem é ali do território. Ou se o problema, quando eles falam, é o desenvolvimento, é logística, infraestrutura, esses 30 bilhões de reais que são dados em incentivo poderiam talvez ser investidos diretamente nesse tipo de política. A gente não pode, o restante da indústria nacional, carregar o peso da Zona Franca de Manaus. E digo mais, a gente tem no Brasil uma coisa que é uma loucura. Você tem insumos que chegam no Porto de Santos, vão para Manaus, daí são montados lá em Manaus para ter o benefício tributário e depois voltam aqui para o Sul, Sudeste para ser comercializados. Então é o seguinte, hoje é tanto subsídio pago ali na Zona Franca de Manaus que você tem ali carro, moto, eletrodoméstico, turistas, Bia, que antes de irem na loja, eles já rodaram meio Brasil simplesmente passeando por conta desse Frankenstein tributário. Então, os nossos deputados, eles precisam se articular, eles precisam olhar para os seus colegas das outras regiões para lutar, sim, pelos interesses do nosso Estado, porque não é mais admissível que o Paraná continue pagando literalmente o pato desse Frankenstein tributário. Então é isso. Ou eles se articulam, brigam dentro do partido, brigam no chão da Câmara. Os nossos senadores, quando essa proposta for tramitar ali no Senado, brigam para estarem ali discutindo, Bia. Ou mais uma vez o Paraná, mesmo sendo a quinta economia, já passou para a quarta, mas em alguns momentos tem a oscilação. Passou o Rio Grande do Sul, é a quarta economia, desculpe. Ele vai ficar de fora do debate. Pense, a quarta economia não tem um deputado ali representado. Então é dessa forma que, se a gente não se atentar, não conversar e não cobrar, nós seremos todos tratados. Muito bom, Pedroso, você ter lembrado isso, né? O Paraná está entre as 5 economias mais ativas e pujantes do país e não tem um representante dentro da pauta da reforma tributária, que não é um pleito para 2023, é um pleito de anos. E foi bem lembrado, inclusive, aqui pelos ouvintes do YouTube. Eu já vou puxar essa conversa com quem está com a gente também na internet. Nosso canal é o Jovem Pan Grupo RIC. Olha, o Marcos Aparecido Moreira disse que dizer que a reforma não pode ser feita às pressas parece piada, porque já tem proposta há mais de 30 anos no Congresso. A Lúcia Ferreira também comentou, dizendo que quando é feito às pressas, pode ter certeza que tem muito caroço nesse angu. E aqui uma grande reclamação por parte dos internautas sobre essa divisão das legendas partidária. Tem gente até levando em consideração que pode ter sido também uma repartição política, não apenas partidária, mas também levando em consideração o cenário político do sul do país em relação a outros estados, que acabou deixando o Paraná de fora, não só o Paraná, mas Santa Catarina e Rio Grande do Sul também, de forma da discussão da reforma tributária. Mas a gente lembra que tem deputados federais e deputadas de esquerda e de direita que também não foram capazes de articular para chegar lá junto com essa representatividade entre os 12 que vão definir como vai ser essa reforma tributária no país. Olha, eles precisam se articular. Olhe para a mesa do Senado, ouvintes. Olhem para a mesa do Senado. Você não tem um senador do Paraná. Você não tem um senador de Santa Catarina, nenhum senador do Rio Grande do Sul. Então, assim, não é admissível. Não é admissível. Você tem lá, Bia, me permita, você tem lá o senador que foi encontrado com dinheiro na cueca. Foi encontrado com dinheiro na cueca. O relato da polícia é que tinha dinheiro sujo, inclusive, literalmente sujo. Daí não é só questão de lavagem de dinheiro. O dinheiro estava contaminado, vamos dizer assim, para a gente não falar outro termo, para não agredir os ouvintes, do PSB. Então o PSB preferiu colocar o senador do dinheiro sujo e não colocou ali o Flávio Arnes. Então, é essa articulação que a gente está discutindo. Os nossos parlamentares, eles precisam, sim, fazer a disputa política interna dentro dos partidos para ter cada vez mais espaço. É inadmissível que nós aqui da região sul, que nós aqui do Paraná, estejamos subrepresentados nos principais debates do país. E a reforma tributária é esse. Primeiro, acerta ouvinte aqui que fala, olha, tem caroço nesse angu. E tem muito caroço nesse angu. Primeiro, porque se você não falar em reduzir despesa do governo federal, você não vai conseguir reduzir carga tributária. Se você não conseguir falar ali, Bia, de uma forma ou de outra, entender para simplificar, você vai complicar ainda mais, porque tem tanta exceção tributária no Brasil que é uma loucura. Então, assim, eles precisam fazer esse debate com muito, muito cuidado, porque senão a gente vai acabar... Imagino que vai ter uma reforma tributária que vai ficar mais barata, Bia, e a gente vai acabar pagando mais caro, porque daqui a pouco eles vão inventar outros subsídios. Em vez de acabar com essa política que não deu certo da Zona Franca de Manaus, é capaz de eles criarem outro tipo de Zona Franca em outras regiões para desenvolver as outras regiões e, de novo, os estados que hoje produzem vão ficar levando o país inteiro nas costas.